palavra profética de Jeremias. E esse era o cerne da sua mensagem. Povo hipócrita. Entrava no templo e dizia: estou salvo, estou no templo. Você está louco? Você comete abominações, não há fruto de justiça contra o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Vocês derramam sangue, vocês são injustos. E depois entra no templo e fala: estou na casa do Senhor. Por isso que Jeremias foi perseguido. 7 de agosto de 586 a.C., o dia em que a Babilônia entra em Judá, destrói o templo, derruba as muralhas de Jerusalém. E Jeremias, nesse mesmo ano, escreve as suas lamentações. As lamentações porque o povo, os sacerdotes e o rei não ouviram as palavras que vinham de Deus. O texto-chave de Lamentações é o verso 5, 6 e 7, do capítulo 2, do livro de Lamentações. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação, demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Deus deu um bico na religião. Porque a religião funciona na lógica do rito. Eu vou no lugar certo, e lá tem o sacerdote certo que me abençoa. Tem um dia certo de ir. E eu trago a oferta certa. E aí, o King Kong, que é Deus, fica tranquilo. E eu vivo a minha vida como eu quero. Deus chutou a religião. Leia Mateus 5, 6 e 7. Aliás, assista os pensamentos do isolamento. Jesus vem e acaba de arrebentar com a religião judaica. Ouvistes o que foi dito, mas eu agora vos digo. Porque Deus sempre desejou relação. Por isso Jesus diz: permaneçam em mim. O ramo não tem fruto se não permanecer. Não importa a religião que você faz. Isso é uma lógica pagã. Por isso eu costumo dizer, quando eu me refiro aos evangélicos do Brasil, da religião evangélica. Porque Jesus não veio para estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer uma relação. E a parábola da videira diz: estejam ligados a mim. Deus não está aqui dentro. E Ele não está só dentro de mim. Ele habita em todos nós e habita em você também. Não tem dia certo. E você não tem que pagar coisa alguma. O que você faz é generosidade. Nos ajuntamos porque entendemos nossa vida de amor e relação. Isso é fruto. E eu não venho aqui todo domingo nesse lugar vazio, esperando que você ache que a sua vida depende de mim. Essa é a idiotice da religião. Eu venho aqui para te servir. E se Deus deu um dom aos nossos irmãos que oram, hoje eles estão acompanhando 60 pessoas por chamada de vídeo, que são as visitas virtuais da nossa capelania. Estão ali para servir. E o pessoal da música que vem aqui para nos servir. Porque a lógica da igreja é serviço e doação. Isso é fruto de justiça e de amor. A lógica de Cristo é repartir e doar, não é ajuntar e acumular. Essa é a lógica da religião. Quem ama essa lógica é o clero. O clero adora isso. Os templos e o poder do clero, no dia certo, com o dinheiro certo. A Casa da Rocha prega Antigo Testamento, crê na profecia, crê. Então vou profetizar agora. Isso precisa morrer. A religião evangélica precisa acabar. Essa é a palavra dos profetas. Jeremias, Oséias, Miqueias, Deuteronômio, na palavra do profeta Moisés, que era do próprio Deus. E não dá em 40 minutos para eu falar tudo. Mas tem um caminhão de textos no Antigo Testamento que fala sobre isso.
Eles tinham templo, sacerdote, sacrifício e guardavam o sábado. E Deus fez juízo contra eles, porque não é uma religião. É uma relação. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. E Jesus vem e fala, eu vou acabar com esse templo e reconstruir em 3 dias. 3 dias da sua ressurreição. João diz que ele falava do seu corpo, ele falava da sua igreja, e não de pedras. Ah, mas tem que ter o dia do sábado, que é o dia do descanso. Vocês estão cansados? Venham a mim, os que estão cansados. Meus discípulos fazem o que tiver que fazer no sábado, porque não é o dia, é uma relação. Ainda que você tenha um dia de descanso, todos os dias você é de Deus. E Pedro diz, nós somos uma nação de sacerdotes e reis. Não é mais uma pessoa, porque Cristo habita agora em todos. E não é mais o sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus. O sacrifício definitivo. Deus não espera a lógica da religião. E eu digo a você que está em casa. Você precisa de uma relação com Deus. O fato de sermos uma comunidade e nos reunirmos em um lugar, o fato de nossos ministérios nos servirem e o fato de nós até contribuirmos, não tem a ver com a lógica religiosa do pagamento para que tenha promessas e resultados. Deus não mora nesse lugar, Ele não está só comigo, as bênçãos dele não têm preço para você e não tem um dia certo. Você precisa desmontar a lógica da religião. E compreender que quando Cristo disse, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês, aí vocês vão dar fruto. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. É isso que eu peço de vocês, que amem a justiça, que pratiquem o amor, que vocês repartam. Esse é o objetivo dos sinais que eu mostrei, para que nascesse fé, e crendo em Deus, vivessem a vida deles. Mas por isso Israel foi cortado. E por isso Jesus diz que tem ramos que acham que são da videira, mas eles não têm frutos, eles vão ser cortados. Não tem a ver com o rito, tem a ver com uma entrega verdadeira. Colossenses 2, 6, 7 e 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Não permita que alguém venha dizer para você que você precisa do templo, do sacerdote, de dar dinheiro e do sábado. Porque nem Deus no Antigo Testamento queria isso. Que alguém com sutileza venha te enredar. Isso só te torna cada dia mais fraco. Mais fraco em Jesus e mais fraco na fé. E no meio da pandemia não tem mais templo. Estou desesperado. Não tem mais um lugar onde Deus mora. E o ungido não está aqui na minha casa. Eu não tenho que ir lá para ele pôr a mão na minha cabeça. Como é que eu faço para dar o dinheiro? Eu tenho que dar, senão Deus me abençoa. E está chegando o domingo, que é o dia certo. Qual que é o link, pelo amor de Deus? Aí eu brigo com o governo. Aí digo que estou sendo perseguido. Porque a minha cabeça funciona na lógica idiota da religião. Evangelho é a palavra de Deus para nós. Evangelho é o Logos de Deus, é a lógica de Deus. E o Logos é o Cristo, o verbo que se fez carne. João 2, 27, 28 e 29. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Essas são as únicas duas citações da palavra unção no Novo Testamento. A palavra ungido é a palavra Messias, ou Machia no hebraico.
traduzido para o grego, é Christos ou Cristo. Quando Jesus vem, nenhum dos apóstolos dizem, eu sou ungido. Porque dizer isso era dizer, eu sou o Messias. A palavra unção desaparece no Novo Testamento. E quando ela aparece, ele diz assim, vocês que receberam dele, estão ligados a ele, vocês que permanecem nele, recebem a unção dele. E você não precisa de outra, porque o único ungido é quem derrama sobre vocês. Permaneçam nele, permaneçam ligados a ele. Jesus